Olá, amigos e amigas da contabilidade. Estamos iniciando um programa daqui do Sescom São Paulo, esse podcast chamado Foco na Gestão. E é uma satisfação estar aqui com você, estreando hoje esse programa, trazendo novidades, trazendo coisas interessantes e importantes para a gestão da sua empresa de contabilidade. E o Sescom investindo sempre em melhorias, em novidades, para que o seu negócio, para que você seja contemplado e atendido pela entidade. E nesse primeiro programa, nessa estreia, nós temos a satisfação e o prazer de ter aqui conosco Marcelo Zettuni, empresário, consultor, amigo da contabilidade e o principal, meu amigo. Muito prazer, Marcelo, em te receber aqui. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você nesse primeiro programa. Seja bem-vindo. Obrigado, Terá. Muito bom dia. Obrigado pelo convite, a você, a diretoria do Sescom. Obrigado pelo carinho. Também tenho muito carinho especial por você, por essa casa. E acho que o assunto que vocês trazem nesse programa, acho que é extremamente fundamental, que eu acho que a contabilidade chegou a um patamar que, sem gestão, ela não perpetua, né? Ela não evolui. Então, muito obrigado aqui, estou à tua disposição. Que bom. Você é uma pessoa que navega, que trafega muito na área contábil. Eu sei que você presta consultoria, inclusive para algumas empresas de contabilidade, atua aqui conosco na entidade no Sescom, também como consultor do Sescom, tem uma experiência muito grande no seu dia a dia. E Marcelo, a gente quer explorar você um pouquinho, queremos ouvir e aprender um pouco mais com você sobre gestão, sobre planejamento, sobre resultados, sobre liderança, sobre equipe, enfim, temos muitos assuntos, né? Eu acho que esse podcast vai durar umas 5 horas, o que você acha? Assunto tem, entendeu? Assunto tem. Então, muito bom. Eu queria começar então, Marcelo, uma provocação com você, para a gente falar com os nossos amigos empresários. Você conhece bem a nossa categoria, a nossa classe, que ela é composta por a grande maioria de pequenos empresários, que tem ali até 10, 15 colaboradores, empresas compostas por 2 sócios, e a gente escuta falar muito em planejamento estratégico, planejamento daqui e dali, e às vezes eu fico imaginando esse empresário no outro lado escutando isso, ele pensando, como fazer? Será que é difícil fazer? Será que eu posso fazer? Não, eu já vi alguns falando assim, não, o planejamento é para grandes empresas, você não precisa planejar nada. Como assim não planeja nada? Se eu não planejo, o que eu quero fazer, né? Onde eu quero chegar? Então a gente entende que é isso, né? O planejamento é aquele passo a passo que vai ajudar o empresário a chegar no objetivo. Então, Marcelo, por gentileza, vamos ajudar os nossos colegas nessa questão de um planejamento? Dá umas dicas para nós aí, Marcelo. Bom, primeira coisa, acho que é importante, planejamento serve para tudo, né? Eu acho que se você analisar a importância do planejamento, eu coloco ela com a mesma importância das pessoas num processo de gestão de negócios dentro de qualquer empresa. E o planejamento serve para tudo, né? Nossa casa, a gente precisa planejar nossa vida, planejamento financeiro, planejamento estratégico das nossas ações. E as empresas, principalmente, né? É uma ferramenta que se discute muito, e eu percebo que as empresas demoram a fazer ou não fazem por achar que o planejamento tem que ser um planejamento global, um planejamento anual, um planejamento que você precisa de técnicos, um planejamento que você precisa de grandes ferramentas tecnológicas. Eu acho que eu costumo dizer que o planejamento começa com a mudança de atitude dentro das empresas. Mas tem alguns passos importantíssimos, né? O planejamento ele é uma ação dentro da gestão do teu negócio. Então é importante você entender que antes de começar, você precisa ter muito delineado aquilo que você quer. Que momento que a tua empresa está e para onde ela quer ir. A segunda questão é você conhecer a tua equipe muito bem. Porque você não faz um planejamento sozinho. O planejamento ele é muito mais rico, você consegue tirar muito mais dele quando você faz isso no coletivo, quando você envolve os seus pares para que eles possam te ajudar, porque na verdade quem vai executar são eles. Então são as pessoas, conhecer muito bem as habilidades da tua equipe. Quando você escolhe para fazer planejamento com uma equipe, não se busca por cargo, por posição, se busca por habilidade.
Aquelas pessoas que têm mais habilidade estratégica, menos técnica, menos operacional. Aquelas que conseguem pensar fora da caixa. Aquelas pessoas que estão preocupadas em fazer algo diferente e te ajudar a buscar alguma coisa. Então esse segundo ponto é importante você conhecer a tua equipe. E a terceira coisa, fundamental, disciplina. Você não faz um planejamento se você não tiver disciplina. Por isso que ele chama planejamento, planejar. Você tem que planejar cada fase. Você tem que estabelecer responsáveis por cada fase. Você tem que estabelecer prazos por cada fase. E quando você pensar em fazer um planejamento, você bota uma data limite de término disso e implementação. E trabalha o cronograma de trás para frente. Porque se você não colocar disciplina, você faz a primeira reunião, tenta engajar todo mundo, coloca as informações. E se você não tem essa disciplina da continuidade dos encontros, da continuidade das fases, você não vai conseguir efetuar o planejamento. Está bem dentro do tema do nosso trabalho aqui, né? Do podcast foco. Então, se a pessoa não der o foco nessa questão deste planejamento, como você bem disse, né? Da disciplina, deixa para depois. Hoje não dá, deixa para depois. Quem sabe semana que vem. Isso nunca vai acontecer. Então, a pessoa tem que focar, evidentemente, né? E como você disse, onde eu estou e onde eu quero chegar. Porque eu lembro, né, pelo menos eu aprendi isso há alguns anos, essa questão de planejar. Mas eu não fui na escola não me ensinaram a fazer isso. Eu não lembro de ter aprendido isso na escola, com algum professor, ou dentro na minha família, alguém falando assim, de uma maneira construtiva, de uma maneira estruturada, essa questão do planejamento. Eu não falava assim, o que você quer ser, né? A gente nem sabia direito o que ia ser quando... O que você vai ser quando crescer? Tu não falava, grande. Então, quer dizer, o planejar, acho que é a base, é um alicerce, é uma estrutura que ajuda o empresário a dar o seu passo a passo. É isso? Ele vai dar o passo a passo na gestão financeira, vai dar um passo a passo na questão que nem você falou de equipe, capacitar a equipe. Tem um plano para isso, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa questão, inclusive, de você disse, né? O que eu quero? Quero crescer, quero ser grande. É a mesma coisa do nosso corpo humano, né? Na nossa altura. Se eu não tiver estrutura nas pernas, se eu não tiver essa firmeza, esse posicionamento bem das minhas pernas, eu posso crescer e vou cair a qualquer momento. O plano é a mesma coisa. Essa questão da técnica, de como fazer, que você não aprendeu na faculdade. O planejamento, eu digo, primeiro é uma questão de atitude, né? Eu acho que o plano você tem que ter alguns aspectos de liderança, você tem que ter um líder para conseguir tocar esse projeto, seja você empresário, seja algum líder que você escolha, mas tem que ter um dono da pasta. E esse dono tem que saber trabalhar muito bem a equipe e a função de cada um. Aí a gente vai para a técnica. Mas eu não aprendi, como é que eu faço? Obviamente o mercado, você tem várias ferramentas, várias formas, onde você pode introduzir isso na tua empresa. Só que antes de mais nada, você precisa entender a ferramenta. Você precisa entender o escopo do que estão te colocando para que você implemente dentro da empresa. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem dois que a maioria das pequenas e médias empresas usam, que é o SWOT e o Canvas. Então você recebe um formulário daquele. Se você não conseguir entender muito bem as perguntas que lhe fazem, para você botar as respostas corretas, você não vai conseguir explicar para a sua equipe, explicar para as pessoas qual é o propósito desse planejamento. Então, não importa de onde venha a metodologia, o formato do plano. É importante você estudar muito bem, entender o que ele está te perguntando, para você conseguir colocar as respostas corretas. E quando eu falei em disciplina, Teruel, é uma questão fundamental. No segmento contábil, vocês nasceram e viveram e vivem pela burocracia, felizmente ou infelizmente. Sim. Alguns empresários, algumas empresas já estão muito mais evoluídas, buscando mais ferramentas tecnológicas e não viraram escravos da operação, né? Da parte burocrática. E o dia a dia da empresa de contabilidade te consome absurdamente. Se você olhar o dia a dia da tua empresa, 60%, 70% é BO que você está administrando e 20% ou 30% são a busca de oportunidades e desenvolvimento de algumas coisas. Então, se você não tiver essa disciplina, administrar o teu tempo, o tempo da equipe, você nunca pode. O teu pessoal nunca pode. Não sei se você percebeu, você chama alguém da equipe para uma reunião, eu que dou muita consultoria nessa área, a pessoa senta na minha frente ou para o coaching ou para uma reunião, para um trabalho, ela fica olhando no relógio, ela está olhando o WhatsApp, ela está atendendo, está dizendo, olha, eu preciso descer logo. Eles não conseguem se concentrar
e entender que o tempo que eles estão despendendo para essa matéria é fundamental para a empresa. É o que vai sustentar essa empresa para o futuro. Então é importante ele implementar essa filosofia de que existem algumas coisas tão importantes quanto o dia a dia dele, quanto as entregas dele. E por isso que eu falei da habilidade. Se você trouxer muita gente técnica, muita gente que está ligado no operacional, você não vai conseguir transformar, porque a cultura dela é essa. Ela não vai conseguir relaxar, ela não vai conseguir abrir sua mente, ela não vai conseguir participar desses brainstorms que a gente faz em planejamento. Ela está muito preocupada, muito ligada no dia a dia. As pessoas parecem estar muito presas no operacional, né? Em executar. E ensinar a pessoa a pensar é uma dificuldade, né? E o negócio de vocês nasceram e vivem para ofertar. Então vocês olham para fora. É muito difícil você pegar escritórios e dizer, escuta, a mesma importância que você tem para a entrega, você tem para investir em você. Então é a tal da casa de ferreiro espeto de pau. Você faz tudo para o teu cliente e muito pouco para você. E esse é o momento da empresa. O momento que você se dedica, que você investe, que você discute para os seus projetos, para os seus planos da empresa. E até para o colaborador, né, Marcelo? Porque eu fico pensando assim, você entraria num avião, pensa você dentro de um avião, aqui agora, pensa que essa sala aqui é um avião, e eu sou o comandante do voo, e eu digo assim, olá passageiros, bem-vindos ao voo 425, muito bom dia, a temperatura está 22 graus, tempo nublado, e nós vamos agora decolar. Só que não sabemos para onde nós vamos. Você ficaria dentro de um avião desse? Não, sem dúvida nenhuma. Não é? Então, muitas vezes, tem empresários perdendo até colaboradores, bons colaboradores dentro do seu negócio, porque o colaborador está lá trabalhando e ele olha para o negócio, da empresa que ele está trabalhando, e ele não vê exatamente isso. Né? Muitas vezes a liderança não traz essa visão, não traz até esse comportamento, né, de dizer para o colaborador, ó, nós estamos nessa situação hoje, nosso objetivo daqui 1 ano, 2, 3, não importa, é estar numa outra situação. Né? É tipo a vida, aquela música, né, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida levar e a gente vai resolvendo os problemas conforme eles vão aparecendo. Os problemas vão aparecer sempre e tem que serem resolvidos, mas extremamente importante o posicionamento da liderança com relação a onde quer chegar. E aí trata toda a gestão, não é isso? E falar de gestão, a gente poderia falar de gestão de resultado, não é também importante, não é isso? Eu acho que eu vou entrar um pouquinho nessa questão da gestão, que eu sou apaixonado por isso. Mas você tocou um ponto importante que é o seguinte, imagina o perfil do negócio de vocês do dia a dia, é só entrega. Então vamos entrar no capítulo comunicação. Comunicação é tudo para qualquer empresa, para qualquer negócio. E ela serve também para dentro do teu negócio. Quando você chama algum colaborador, algum líder a passar alguma coisa, eu costumo dizer nas minhas consultorias, né, nos coachings, que não passe algo sem explicar qual é o propósito desse algo. Porque a pessoa vai fazer porque você pediu para ela executar, mas ela não entende o porquê. É a mesma coisa no negócio, no teu negócio. Se os teus colaboradores não entenderem qual é o propósito da empresa, onde ela está, para onde ela quer ir, qual é o nosso DNA, qual é aquilo que a gente tem mais habilidade, aonde você quer chegar, você não consegue difundir isso internamente, essas pessoas não sabem para onde ir. Então é exatamente, muitos deles estão em aviões e não sabem qual é o destino do avião. Sabem a origem, mas não sabem o destino. Então, para a gestão e planejamento, fundamental, comunicação. A mesma preocupação que você tem quando você diz, me preocupo muito como se comunicam com os meus clientes, o empresário tem que fazer a mesma coisa. Os líderes precisam fazer a mesma coisa. Os líderes têm que entender que existe uma diferença muito grande entre gestão e liderança. Gestão está muito focado a pessoas, processos e ferramentas. Liderança está focado a habilidades, atitudes e conhecimento. E isso cabe ao líder passar. Então eles investem muito mais tempo na parte de gestão, que é a operação, do que no desenvolvimento, do que na preparação. E é esse ponto que afeta o planejamento. É esse ponto que afeta a gestão dos negócios da empresa. Você não tem, eu tenho comprometimento no teu escritório? Tenho. Mas eu tenho comprometimento que é o seguinte, tudo que eu peço ele faz. Ele é um cara transparente, ele é um cara honesto. Isso é comprometimento? Não, comprometimento ele está ligado ao meu negócio, ao negócio dos meus clientes. Porque vocês trabalham com o propósito dos seus clientes, não com o propósito de vocês.
Então, quanto mais você exigir, quanto mais você se conscientizar a tua liderança de que o papel deles como líder é importante trabalhar uma comunicação direta e reta, dando explicação, perguntando, você entendeu o porquê disso? Porque a partir do momento que eu entendo, eu faço melhor. Porque se eu vou simplesmente executar por um comando, eu estou executando aquilo que você pediu, eu não enxertei nada, eu não parei para pensar, eu não busquei um novo caminho, eu não fiz algo mais rápido, eu não fiz algo com mais qualidade, com mais rentabilidade. E aí, entrando no campo da gestão dos negócios, é fundamental você ter esse time com você de liderança. Porque para a gestão de negócio, eu primeiro preciso definir onde eu estou, para onde eu quero ir. Segundo, entender muito bem mercado. E eu convivo muito com a classe de vocês, e vocês não costumam olhar para o teu amigo, o teu companheiro aí das outras empresas como concorrente. Mas eles são concorrentes. Porque no fundo, eles estão procurando fazer algo melhor que você. Porque o mercado é o mesmo. Os clientes estão aí. Então acho que você tem que conhecer muito bem o mercado. O mercado é a carteira de clientes, é o mercado dos teus clientes, qual é os segmentos que você está trabalhando, e o seu mercado interno. O que eu tenho na mão? Então eu tenho que dar a mesma importância para fora, eu tenho que dar importância para dentro. E gestão de negócio não funciona se você não tiver as duas coisas atreladas. Por que as empresas têm tanta dificuldade em conseguir dar novas tarefas para os departamentos? Eu quero entrar com um conceito consultivo na área do DP e do RH para poder atender melhor o meu cliente. Eu tenho que entender que DP é uma coisa, RH é outra. Totalmente diferente. Eu vou para o fiscal. Eu tenho que entender que as operações, as burocracias fiscais são uma coisa. Planejamento tributário, consultoria tributária é outra coisa. Eu preciso me especializar. Quando eu vou para a contabilidade, que é a contabilidade consultiva, eu preciso entrar um pouco mais e entender que eu preciso, quanto mais informação eu tiver do meu cliente, quanto mais qualificada elas tiverem, mais eu interpreto, mais eu devolvo com uma avaliação estratégica. Que isso também tem que fazer parte do meu planejamento. O planejamento da empresa não tem que só estar ligado àquilo que você quer, é aquilo que você vai conseguir evoluir com seus clientes, porque você vai entregar e ele vai te devolver algo. Com isso você tem uma valorização maior do seu trabalho, com isso você tem uma rentabilidade melhor, né? Porque você vai ter um ganho melhor. E aí um outro aspecto importante que acho que não é de hoje, não é para hoje, mas é a questão de como cobrar e por que cobrar bem. Mas isso é um outro capítulo que a gente pode conversar outro dia. Aí agora você colocou esse doce na boca, né, das pessoas. E quem que não quer cobrar bem, quem que não quer ganhar bem, né? Quando fala especialmente na remuneração. E a gente escuta muito isso, né? A gente trafega aí também nos eventos, escuta muita gente reclamando, né? O empresário reclamando. E, poxa, a gente tem uma ótima profissão. Nossa profissão é excelente, não falta trabalho. Não falta. Não falta mesmo. Né? Eu olho para esse mercado aqui do estado de São Paulo, é gigante demais, não dá conta. Se a gente fosse assim, vamos fazer um trabalho de captação, se entrar 20 clientes, 20 indústrias, você não dá conta. Nem para cadastrar uma empresa dessa. Planejamento. Né? E aí entra essa questão do planejamento, exatamente. E uma das coisas que eu vejo nos nossos colegas, assim, muitos, a maioria, né, são ótimos técnicos. Ótimos, excelentes técnicos. Traz a legislação, explica a contabilidade, explica a parte do departamento pessoal, e um excelente técnico. Mas ele acha que não olha para o negócio dele, né, como ele sendo um empresário daquele negócio. Que dica você pode dar para esses nossos amigos, Marcelo? Walter, e você fica me provocando também, eu tenho medo aqui de ficar fugindo da pauta, mas eu vou depois alimentar muito que essa minha fala faz muito sentido ao planejamento. Isso é um ponto fundamental das empresas, né? Como é que eu consigo transformar o meu negócio? E a gente vai entrar no campo da transformação dos negócios. Eu não estou nem falando da transformação digital. Eu estou falando naquilo que eu tenho, né? Os escritórios nasceram com essa entrega dessa burocracia, com a entrega de informações técnicas. E para isso vocês construíram um perfil extremamente técnico às empresas. A grande dica que eu dou é, primeiro, para que vocês possam buscar essas transformações, para que vocês possam implementar melhor um planejamento dentro das empresas, vocês precisam entender que vocês precisam oxigenar o escritório de vocês com novos pensamentos, com novos perfis. Se você conseguir, dentro da tua empresa, mesmo que você, na hora do seu recrutamento, vá buscar pessoas que precisem te entregar questões técnicas, coloque também
no objetivo dessa captação dessa pessoa, que ela te entregue algumas coisas relacionadas ao planejamento, relacionada à tecnologia. Se vocês conseguirem colocar pessoas com novas habilidades dentro da empresa, além da técnica, elas vão conseguir contaminar o teu escritório. A velocidade do desenvolvimento da transformação, ela é causada por isso. As empresas têm muita dificuldade para se transformar rápido do que daquelas que já nasceram transformadas por conta do perfil. E aí está muito ligado ao perfil dos profissionais e o perfil da sua carteira. Eu não tenho dúvida que na sua carteira você tem clientes, você deve ter lá 3, 4, 5, 6 ferramentas importantíssimas de gestão da contabilidade para os seus clientes. Plataformas a dar com pau. Só que você tem cliente que você ouve dele, não precisa deixar assim que tá bom. Ele continua com o Excel, ele continua te dando as informações por e-mail, e ele não quer trabalhar com aquele teu sistema que você investiu para poder gerar informações que você entregue e que você receba. Então, dentro da carteira, se você tem perfil que te trava, internamente você tem perfil que te trava. Então, a grande dica é, tenha coragem de começar a mudar o perfil da tua equipe. Conseguir trazer pessoas com novas habilidades, além daquelas. Porque senão, e eu vejo o desespero, né? Sai um analista, sai um auxiliar do departamento, vocês ficam desesperados, já pede para o RH, já pede para a tua empresa de consultoria, de recrutamento, me manda currículo urgente. Eu não tenho dúvida que você faz esse processo em menos de uma semana. Você quer colocar a pessoa rapidamente lá, porque você precisa daquele lugar ocupado. E aí vai atrás do técnico. Aí vai atrás do técnico, porque é o que tem no mercado. Esse turnover, essa mudança de escritórios, tem de monte. Então tem muita gente procurando emprego e tem muita gente querendo sair dos empregos. Por conta de N razões. Então, essa ansiedade de vocês, eu digo isso para meus clientes, vocês não param uma semana para analisar e definir a busca de um possível novo perfil. Você precisa urgentemente, por quê? Porque você está com a faca no pescoço, você está com seus processos atrasados, você precisa substituir a cadeira rapidamente. Então a dica é essa, vá buscar perfis novos, além dos técnicos, para te ajudar no planejamento, na gestão e na evolução dos teus negócios. A gente tem um inimigo cruel no nosso dia a dia, chamado tempo. Ele não para, não te perdoa, não quer nem saber. Então, se você atrasa, você perde o prazo, já vem a penalidade. Então, é aí que você acabou de falar. Então, a gente fica num desespero, na agonia de repor aquele espaço vago por uma pessoa que faltou por algum motivo, foi embora, ficou doente, sei lá, ficou grávida, né? Essas coisas que acontecem. E aí você fica aquele buraco. E agora? Mas eu tenho uma demanda, tenho entregas para fazer e fica rodando e correndo atrás só das entregas, né? E não olha o negócio. É aquela coisa de trabalhar no negócio e não trabalhar o negócio. O negócio e para o negócio. Terá, você falou um negócio que eu vou aí te provocar mais, que é o seguinte, vocês têm mania de colocar a culpa no tempo e na verdade vocês estão trabalhando o prazo e mais uma vez entra o planejamento. Todos os escritórios que têm problema de entrega, não é só a culpa do governo, não é só a culpa do prazo do teu cliente que demora para entregar as coisas. O teu planejamento operacional é que tem problema. Por isso que existem grandes ferramentas. Quantos escritórios têm hoje instalado um sistema de workflow para que você possa comandar a distribuição das tarefas do dia a dia? Quantos escritórios têm ferramentas no mercado hoje que evoluíram demais e já estão trabalhando todas as tarefas nos mesmos ambientes todos do escritório? Então, assim, dizer que o inimigo é o tempo, o inimigo é o planejamento. Porque o tempo você consegue administrar se você tiver planejamento. Os prazos estão lá. Eu tenho dúvida que se eu perguntar para você todos os prazos para este mês, de próximo mês de novembro, você vai repetir todos para mim que aconteceram em outubro. Então, dentro do escritório, não é novidade o que acontece no dia a dia. Tem uma mudança aqui, uma mudança acolá, muito esporádica. Né? Eu acho que essa velocidade das tais mudanças que a gente sempre fala, tudo muda o tempo todo, hoje tem ali algumas questões pontuais. Mas a tua base de entregas, você tem ali. Então, se a gente analisar o desempenho do teu escritório, você trabalha por períodos. Teu começo de mês está muito focado ali a parte do DP, de algumas outras questões, Isso. que devem ser fiscais ou contábeis. O meio do mês é uma barriga e o fim do mês é uma outra coisa, um outro momento inchado da empresa. Então, se você olhar, você tem um gap de 15, 12 dias dentro do teu calendário, 10 dias,
que é o dia do planejamento, que é o dia de você se aprofundar na tua operação. Só que o que acontece? Como você está atrasado, você está jogando as obrigações que tem ali foco no começo e no fim do mês para o meio. Aí não te sobra tempo. Então, é o planejamento. Mais uma vez, não é a culpa, não é o do tempo, é do prazo e do planejamento. Mas ele não te perdoa. Ele não te perdoa. E o tempo passa e passa rápido. Por exemplo, a gente está aqui há uns minutos já conversando, acho que quase meia hora já falando. Você vê como passa rápido. Você acorda atrasado, né? Você entendeu? Você já acorda atrasado. E aí a agenda, né? Você vai marcando os compromissos, você fala, poxa, faltou espaço na agenda para mais alguns compromissos que a gente quer colocar durante o dia. Então, o tempo, de fato, é um artigo preciosíssimo, não é? E a gente tem que saber administrar esse negócio com muita frieza. Teruel, eu tinha dito para você que eu ia voltar na tua lição de casa do planejamento, só uma informação importantíssima. Eu estava dizendo ali, que acho que o pessoal que está nos assistindo, e você me provocou disso, né? O planejamento. Ele é para quem? Ele é para uma empresa pequena? Ele é para uma empresa média? Ele é para uma empresa grande? Eu preciso ter estrutura? Acho que isso é um ponto fundamental, sim, porque isso eu diria que é o grande receio e medo das empresas. Ah, mas eu não tenho pessoal, não tenho condição, eu não tenho expertise. Então eu estava dizendo lá, pega as ferramentas básicas que existem no mercado, estuda um pouquinho, traz um pouco aquelas pessoas que têm mais habilidade para poder te ajudar a responder. O SWOT é fantástico, é uma ferramenta de 4 blocos, é um quadrante onde você preenche, seja para um conceito da marca da empresa, seja para os produtos ou serviços que você vai prestar. Ele serve para tudo. Para as oportunidades. Então, e ali ele é dividido em duas partes. É uma parte que você olha e responde olhando para dentro da empresa e uma parte que você olha olhando para fora da empresa. Elas duas juntas vão te dar todas as respostas. Você consegue fazer o planejamento com 2 pessoas? Consegue. Você faz com 2, com 4, com 6, com 8, com 10. O que você precisa é critério, o que você precisa é um início. No papel, o papel não pode começar... todo papel ele começa em branco. Você precisa preenchê-lo. E essas ferramentas vão te dar um impulsionamento para que você comece já com um rumo. E esses planinhos básicos já estão te dando uma diretriz. É só você preencher. Então, mais importante do que isso, entender. Planejamento não tem direcionamento para tamanho. É você acreditar nele, você ir buscar as informações que você precisa, ter determinação e disciplina. Qualquer empresa consegue fazer. Basta você ter um grupo, formar um grupo de trabalho e ser disciplinado, como eu falei. Eu só queria responder isso para a gente não fugir do foco. Aí. Não, de maneira alguma. É que a gente, como eu falei, você é uma enciclopédia, uma palavra gigante, né? Ambulante, tem um conhecimento muito vasto, e a gente fica aqui, viaja um pouco nas ideias, porque o assunto é muito gostoso de falar. E esse plano de ação, né? Aí o empresário vai criar esse papel branco, ele vai criar o seu plano de ação e ali as suas metas de médio, de curto, médio e de longo prazo. E qual que é a importância dessas metas? Bom, primeiro é o que você falou, né? O rumo. Eu acho que não se faz, não se busca nada sem resultado. E para você, 2 coisas importantes que vão se juntar. A meta, que é o que eu quero tirar disso tudo, e quando e como. O planejamento é assim. O que eu quero fazer, como eu vou fazer e quando eu vou fazer. São as 3 perguntinhas básicas. E o plano ele pode ser encurtado em algumas etapas. A primeira delas é quando a gente começa a pesquisar informação. Aquilo que eu falei. Conheça a parte interna, conheça a parte externa, conheça teus clientes e conheça o mercado que você quer prospectar. Aí você começa com essas informações, estabelece os seus objetivos. Estabelecendo os seus objetivos a curto, médio e longo prazo, os seus objetivos macro, os seus objetivos micro. Para cada objetivo, define uma estratégia. Tá bom, como eu vou atingir esse objetivo? Ah, eu vou usar a estratégia tal. E a diferença da palavra entre estratégia e tática? A estratégia é o que eu vou fazer para atingir o meu objetivo. E a tática é como eu vou fazer para poder colocar essa ação em campo. Então você disse das metas e das ações, fundamental. A partir do momento que você define os objetivos, estabelece as estratégias para cada objetivo. Você pode ter 4, 5 estratégias para um objetivo. Mas você não pode ter 5 objetivos para uma estratégia. Não funciona. Estabeleceu as táticas, ou seja, como eu vou fazer cada uma delas, você bota, tá bom, eu faço e o que eu quero tirar disso tudo. As metas, elas são qualitativas e quantitativas.
As metas não são só resultado financeiro. As metas são resultados de qualidade. Às vezes são resultado de desempenho. Então, às vezes, as minhas metas, ela está ligada ao desempenho das pessoas. Por isso que nos nossos planejamentos, a gente coloca indicadores. Quanto eu vou conseguir atingir do meu planejamento, da minha área? Tem que medir, então. Tem que medir. Tudo tem que medir. E mais importante, planejamento não serve para você fazer, botar no papel Põe na parede. e botar na parede. Começou um plano, não existe ideia maravilhosa se ela não for bem executada. Ou, no mínimo, executada. E ela tem que ser revista. Eu hoje eu recomendo que você consiga fazer, no país que nós vivemos, um planejamento que, no máximo, você tenha uma visão de 1 ano. Você pode até olhar a longo prazo, mas é muito difícil hoje uma empresa você dizer, vamos nos reunir e fazer um planejamento para 3 anos. É impossível. Então estabeleça, já comece estabelecendo essa meta. Principalmente para quem, sei lá, para quem já está habituado, né, já vem fazendo ano a ano. Aí tudo bem. Nos 3, tudo bem, mas quem vai iniciar, vai começar... E estabeleça uma revisão semestral, para que você analise o que você planejou, o que você implementou nesses 6 meses e o que você colheu. É mesmo que nem plantação. Se você não conseguir regar direitinho, ela não vai te dar bons frutos. Então, revisão no meio para você corrigir rumos. Para você ver se aquilo que você superestimou ou subestimou. E lembre, você lembrou uma coisa muito bem da nossa conversa inicial, antes de começar o programa. Na visão, quando a gente olha e fala, vou fazer um plano e quero olhar o meu negócio, eu não tenho que olhar as coisas só como problemas, eu tenho que olhar como oportunidades. E essa revisão é fundamental para isso, porque no percorrer dos 6 meses vão acontecendo oportunidades. Eu não tenho dúvida que você vai me provocar em algumas delas aí, aparecem oportunidades que eu tenho que jogar no plano. Dizer, olha, isso eu não posso perder. Então eu vou enxertar aqui no plano porque apareceu algo novo. Então isso aqui é menos importante, eu vou fazer isso aqui. Então, fundamentalmente, estabelecer metas, resultados e indicadores. E cuidar com carinho, né? Ah, não tenha dúvida, eu disse para você que tem que ter um dono. E aí, se precisar, é por isso que é legal, o importante é as metas de curto prazo. Ou seja, curto, médio e longo prazo. Que se precisar mudar algum curso de alguma coisa, ali mesmo você já muda. Com certeza. Se você estabeleceu que o teu problema hoje é caixa, você precisa dar uma virada na tua empresa, está precisando de recurso, você tem que ter objetivos e ações a curto prazo. Se você está bem, se você está bem equilibrado, não sufoca o teu plano. Estabelece ele a médio prazo. E se você está muito bem estruturado e já está recebendo muito daquilo que você está plantando, comece com ações a longo prazo, para olhar o mercado com as suas transformações. Porque é importante entender, o que você está fazendo hoje não sai para amanhã. Aí é um outro assunto também para a gente trabalhar. Então, olha, né, falamos de gestão, falamos de comunicação, falamos de ações, né, desenvolvimento contínuo, não técnico apenas, Não. de legislação, que isso Comportamentais. faz parte do nosso negócio, não tem como deixar isso de lado. Mas, além disso, o desenvolvimento comportamental da equipe, não vamos entrar no assunto de RH hoje, também não é o dia, não. Que também é maravilhoso. O negócio de vocês vive de pessoas, né? Essas oportunidades, que nem, por exemplo, né, a gente teve aí, recentemente, essa questão da Covid, aí, que impactou muita gente. E aí você fala, poxa, a empresa tinha um planejamento estratégico já desenvolvido, e de repente veio uma situação adversa e que teve que mudar tudo. De repente a pessoa tem que parar tudo, vamos rever o nosso plano aqui, porque chegou uma situação que ninguém estava esperando, né? E aqueles que não tinham nem plano? E é aquilo que eu falei, né? O que nós vamos fazer hoje? Sei lá, vamos tomar um café e depois a gente vê se vai ter almoço. Porque falta plano. Olha, Turão, isso é outra matéria maravilhosa para analisar o que a pandemia veio ensinar. Então, quando você busca, e não perdendo o nosso foco do programa hoje, né, em gestão e planejamento... É bom trazer gente inteligente para o programa, né? Que legal. Vamos pensar o seguinte, muitas empresas erraram, porque elas fizeram o que você fez. Puxa, veio a pandemia, agora eu vou ter que fazer tudo diferente. Eu me desesperei, tive que mudar tudo por conta da pandemia. Aí a pandemia passou, quantas empresas voltaram a fazer o que faziam? E o grande ensinamento da pandemia foi estabelecer um marco. Até a pandemia era de um jeito. Para frente da pandemia é outro. Não tem que voltar para trás. Isso tanto na questão do ser humano, que foi o recadinho que Deus mandou, e que muitos não perceberam,
né? Acho que estão surdos. Só naquele momento. Só naquele momento, né? Então aquilo vai no desespero, busca o Deus, busca isso, busca aquilo, porque é o desespero. Aí quando está tudo bem, esquece. Para as empresas é a mesma coisa. Então acho que tem que entender que essas provocações que vêm para a nossa vida, vêm para os nossos negócios, elas têm um chamado. Esse chamado é para mudança e não para adaptação. Então as pessoas se adaptaram no momento e voltaram a fazer o que faziam. Elas começaram tudo de novo. Quem conseguiu entender e conseguiu buscar, vou dar um grande exemplo disso. Ah não, então a partir de agora é o home office. Não dá para entender que 100% do nosso negócio funciona em home office. Uhum. Não dá para entender que eles têm condição e ferramentas e habilidades para fazer o híbrido. Não, e tem gente que vende isso no mercado, que tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem que ser nem mal, nem assado nem mal passado. Eu fico um dia inteiro falando para você sobre a minha... Eu sou pragmático sobre essa questão do home office, mas também é outro assunto. Mas sem dúvida nenhuma... Mas está dentro desse planejamento. É o planejamento. Tem empresas, tem gente que já se planejou assim. Aí tá a estratégia do negócio dele, tá fundamentada assim, desta maneira. Porra, beleza, cara. Né? Parabéns. A questão da tecnologia. Acho que o maior sofrimento de vocês, eles focaram só nisso, era tal da tecnologia. Eu preciso dela para resolver e me adaptar à pandemia. Aí algumas empresas entenderam e foram botar o foco aonde? Nas pessoas e depois na tecnologia. E não só na tecnologia, e não só na tecnologia e depois nas pessoas. Isso é fundamental, essa questão. Né? Porque a tecnologia não veio para substituir as pessoas, ela veio para ajudar as pessoas. Não, e a gente fez, né, durante esse período da pandemia, aí uns bate-papos, fizemos câmara setorial, fizemos algumas coisas e trouxemos especialistas aqui para discutir o assunto conosco, dos problemas da pessoa que estava dentro da empresa e do dia para a noite ele passou a trabalhar em casa, problema de violência doméstica, problema de alcoolismo, de droga, enfim, olha só. Ou o próprio problema familiar. O nosso ambiente de casa, ele foi criado para o ambiente familiar. Então são os assuntos com o filho, com o marido, com a esposa e do dia a dia. O que eu levei para casa? O trabalho e a escola. A escola é externa e o trabalho é externo. Aí eu trouxe o trabalho e a escola para dentro de casa, então eu tinha que administrar sem nenhuma 3 ambientes, sem nenhuma estrutura. 3 ambientes. Então assim, é questão cultural. E aí as necessidades, você começa a ver os problemas que a casa tem. A casa é pequena, a casa preciso reformar, a casa isso, a casa aquilo. O meu filho na escola, você começa a descobrir as coisas. Meu filho, minha filha. O trabalho, como é que eu trago o trabalho para dentro de casa? O nível de estresse só aumentou. As pessoas enlouqueceram, né? Quanto cresceu? Ficou preso, né, cara? Nossa Senhora. Preso. Quem ganhou muito com isso foi psiquiatra e psicólogo, né? Bom, essa é a profissão do futuro, né, cara? Todo mundo tem que ter um desses na família, né? Marcelo, é assim, ó, a gente já está aqui conversando sobre esse assunto que não tem, né? A gente pode ficar aqui mais 2, 3 horas conversando, batendo papo, isso vai longe. Mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado. E eu queria que você desse 3 dicas, 4 dicas, simples, para esse empresário que está pensando, ou aquele que não estava pensando, falar, acho que isso é importante para a minha empresa. Como ele começar? Dá 3 dicas aí para ele começar. Você já falou de reunir da equipe, de ter o foco, a disciplina, mas assim, um pouco mais pragmático, assim, dá uma coisa assim mais material para esse colega nosso. Acho que a primeira coisa, né, que eu vejo muito no mercado é assim, né? E você falou que o teu mercado ele é formado por pequenas e médias empresas e sócios. Primeira coisa é entender no teu negócio se dos sócios um está pisando no acelerador ou outro no freio. Faz um teste no seu carro. Mas isso existe? Faz um teste, existe muito. Faz um teste no seu carro, acelera e freia. O que vai acontecer? Vai ficar parado. Vai dar soquinho. Então tuas ideias não vão para frente e ele também com aquela história de parar, ele não vai estar parado, ele vai estar chacoalhando. Então você mexe com ele, mexe com você. Então a primeira coisa é entender o modelo de negócio que você tem com alguém, para saber se é hora, estou mais para parar do que para continuar. Segundo, não tem idade. Esse negócio de que isso não é para mim, eu sou um grande exemplo disso. Eu fui aprender sobre tecnologia, transformação digital, acima dos meus 50 anos de idade, e sou grato ao Sescom, à classe de vocês, a vocês, que me ensinaram demais para isso. E esse foi o meu grande impulsionamento para a minha reinvenção dos meus negócios. E hoje eu tenho 62 anos de idade. E a gente tem projetos aí que fazemos juntos internacionais,
E um sindicato como esse, uma entidade como essa, como o SESCOM, percorreu 5 continentes durante 7 viagens que nós fizemos. Então, isso é um grande exemplo de que idade não existe. E no nosso grupo tem gente com 40, com 30, com 50, com 60 e com 70 anos. Então, acho que tem que entender que não existe idade. Existe o quê? Vontade. E, às vezes, necessidade. Então, vamos para a necessidade. O mercado está aí, a mudança está aí, a transformação está aí. Se você não mudar, existe esse termo, todo mundo fala, né? Ou muda ou morre. Você pode até não morrer, mas você vai minguando. E você vai frustrando as pessoas que estão com você. Então não tem idade e entenda que você precisa mudar, precisa se transformar. A outra dica, pessoal. Se cerque de pessoas positivas, pessoas com boas energias, pessoas comprometidas com a evolução, querer crescer. E não só crescer no bolso, é crescer nas ideias, crescer no conhecimento, crescer em ser uma pessoa melhor, querer crescer profissionalmente. Né? Sempre dá para melhorar, né? Todo, mas não tenha dúvida. Por isso que a gente diz, a gente aprende todo dia. Dá sempre para melhorar. E em todos os aspectos que você disse. O aspecto Profissional, pessoal, de ser humano, melhorar como um pai, como uma mãe, como um filho. Né? E esse é o último capítulo. Se você entender que você pode melhorar, foco na tua equipe e não só foco no seu cliente. Porque você está sempre olhando o cliente. Só que pode olhar. Todos os seus problemas estão aqui dentro, ou provocados por fora, ou por uma necessidade de entregar fora. Mas você vive dos teus colaboradores. Então, se aproxime mais. Não estou dizendo que você tem que entrar na operação, mas você tem que estar próximo à tua equipe. Você tem que identificar as melhores habilidades. Você tem que avaliar as atitudes. Você tem que estimular cada vez mais dentro do escritório os conceitos de liderança. Não fique só com a cabeça em gestão. Una as duas coisas. Mostre para as pessoas que você está preocupado, que você é presente, para que você também tenha tempo de ajudá-los, não só na operação, mas a tua importância de ajudar fora. Né? E não pense que você é técnico. Todos nós somos criativos. Teve uma vez que nós ficamos conversando muito sobre esse tema, eu e você. Foi. Né? Você provocou demais dentro de um evento sobre criatividade. A gente vai buscar, nos ensina, não. A gente nasce ou a gente evolui. Basta a gente se provocar. Então se provoque. Busque novos desafios. Fique atento para as oportunidades. Acredite que o teu negócio é feito de pessoas. Então esteja próximo a essas pessoas. E por último, o que você falou. Não faça nada sem planejamento. Seja sua vida pessoal, sua vida profissional. É isso aí, pessoas. Passei, né? Processos, pessoas e tecnologia. Tecnologia. É isso? São tripé, né? É o tripé, que a gente fala e não cansa de falar sobre isso. E essa técnica, né, vamos chamar assim, continuará perpetuando aí muito, muito tempo. Marcelo Zettuni, meu amigo, estou muito feliz com a sua presença, com a sua participação, com a sua contribuição. Você, como eu disse, é bem conhecido no mercado contábil. Então as pessoas, quando verem você aqui, vão parar para assistir esse podcast. E eu quero contar com você para novos episódios, para outras demandas, outros assuntos, porque você conhece, né? A gente tem área comercial para falar, tanta coisa. Marketing. Hein? Marketing. Que legal. Marcelo, muito obrigado por tudo aí, pela sua contribuição. Agradeço demais o SESCOM, né? Aqui eu representando o SESCOM, na pessoa do presidente. Agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade de contribuir conosco. Então, Marcelo, por favor, as suas considerações finais aqui para nós. Bom, Terão, primeiro, muito obrigado. Eu que fico honrado de ser convidado aqui por um projeto tão importante da entidade. Inclusive, quero parabenizar ao presidente, a Inês, a Fátima, toda essa equipe, a Eliane da área de marketing aqui, eventos do SESCOM, toda essa equipe que está envolvida, os profissionais aqui que estão com a gente, que montaram esse projeto extremamente profissional, muito bem estruturado. Eu não tenho dúvida que será mais um sucesso do SESCOM. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui começando a participar desse projeto com vocês. A gratidão ao que eu tenho, você diz muito que eu tenho muito conhecimento. E eu só tenho esse conhecimento por duas razões. Primeiro, pela oportunidade que vocês me deram e aquilo que eu soube aproveitar todas as oportunidades que vocês me deram em todos esses anos que eu estou aqui e também em contato com a área contábil.
Vocês todos que me ensinaram essas coisas, né? A consultoria só nasceu por conta disso. Então, gratidão por isso. Muito obrigado. Espero, sem dúvida nenhuma, fico à disposição. Eu sou apaixonado por temas de gestão, planejamento, liderança, negócios. Então, estou sempre à disposição de vocês, do que vocês precisarem. Gratidão aí pelo convite. Muito obrigado. Esse foi o Foco na Gestão. Muito obrigado pela sua presença, sua participação. Conto com você para o próximo episódio. Eu sou Márcio Teruel, aqui direto do Sescom para você. Um forte abraço.